Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Lucas e o assunto da aula de hoje é uma continuação da série de aulas sobre do que as coisas são feitas. Já temos a parte um e a parte 2. Se você ainda não assistiu, clique aqui no card que está aparecendo na tela para entender melhor o assunto de hoje e acompanhe a playlist sobre os modelos atômicos. Nessa aula, vamos entender como o cientista Joseph John Thomson criou um novo modelo atômico para explicar as novas descobertas no campo da eletricidade. Vamos lá? Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a proposta do átomo de Demócrito. Também abordamos sobre a queda do pensamento aristotélico a partir da disputa entre geocentrismo e heliocentrismo, a ascensão da chamada ciência moderna e das ideias sobre a natureza da matéria que embasaram a formulação do modelo atômico de John Dalton, o qual foi um resgate das ideias de Demócrito aliado ao método experimentalista dos cientistas da época. Só que as ideias de Dalton sobre a existência de um átomo particulado, esférico, maciço, indivisível, com massa bem definida que podia se ligar uns aos outros para formar compostos mais complexos, em proporções bem definidas, não era a única proposta que circulava nos meios acadêmicos. Apesar da ideia de que 4 elementos, água, fogo, terra e ar, formavam as coisas que conhecemos ter sido totalmente rechaçada, o 5º elemento ainda continuava em alta, o éter. Para diversos cientistas, o éter de Aristóteles ainda era uma hipótese válida, sendo esse elemento uma substância fluida, invisível, indetectável e que preenchia todo o universo. A partir dessa ideia, o físico e matemático William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, propôs seu modelo de átomo vórtice. Para Kelvin, os átomos eram vórtices de energia enodados e entrelaçados contidos no éter, que apresentavam certa rigidez e elasticidade. E foi dentro desse paradigma que o nosso personagem principal da história de hoje, o cientista britânico Joseph Thomson, iniciou seus estudos sobre a natureza do átomo. Thomson publicou um estudo relacionando o modelo atômico de Lord Kelvin com explicações sobre combinações químicas em 1883. Entretanto, ele utilizou nesses estudos diversos conceitos e terminologias dos trabalhos de Dalton, o que indicava uma certa influência deste sobre Thomson. Thomson possuía um grande interesse na área da eletricidade. Foi essa abordagem que permitiu que o pesquisador tivesse uma mudança de paradigma total em relação às suas ideias sobre a natureza do átomo. Dentre os diversos estudos realizados por Thomson acerca do fenômeno da eletricidade, um se destaca: seus experimentos com tubos de Crookes, ou tubos de raios catódicos. Mas o que são esses tubos? Bom, o nome tubos de Crookes deriva do nome do pesquisador britânico William Crookes. William Crookes foi um cientista com diversas contribuições para a química, como a descoberta do elemento tálio. Ele desenvolveu uma ferramenta que consistia em um tubo de vidro ou quartzo fechado a vácuo, contendo um gás rarefeito. Nesses tubos são anexadas 2 placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica que podem gerar uma grande diferença de potencial a partir de uma descarga elétrica. A placa ligada ao polo negativo é chamada de cátodo, enquanto a placa ligada ao polo positivo é chamada de ânodo. Cuidado aqui para não confundir com o funcionamento de uma pilha, pois na pilha o ânodo é o polo negativo, enquanto o cátodo é o polo positivo. Ao aplicar descarga elétrica, um feixe luminoso é emitido através do tubo. O raio de luz sempre vai do cátodo para o ânodo, por isso ele foi chamado de raio catódico. Neste pequeno vídeo, podemos ver o funcionamento do tubo de Crookes e a formação dos raios catódicos. Vários cientistas fizeram estudos sobre os raios catódicos, como o próprio William Crookes, o físico Arthur Schuster e Hendrik Lorentz, dentre outros, mas ainda não havia clareza sobre a sua natureza. Alguns achavam que era um tipo de radiação, outros que tinha natureza particulada, e foi nesse contexto que Thomson realizou uma série de estudos relacionados a esse tema e chegou a algumas conclusões bem interessantes. Os raios catódicos possuíam massa. Ao colocar um pequeno catavento dentro da ampola de Crookes, os raios catódicos faziam com que ele girasse, indicando que os mesmos estavam colidindo com as abas do catavento. No vídeo a seguir, podemos ver como os raios são capazes até mesmo de arrastar o catavento de um lado para o outro. Isso indicava uma natureza particular para esses raios. O choque da massa dos raios produzia uma força capaz de girar as aletas do catavento. Thomson realizou um segundo experimento com tubos de Crookes. Ao colocar um anteparo dentro do tubo, gerava-se uma sombra na parede oposta ao cátodo. O raio era bloqueado pelo anteparo e não chegava ao outro lado.
Com esse resultado, ele concluiu que os raios catódicos se propagam em linha reta. Thomson também aproximou placas carregadas positivamente e negativamente ao tubo, formando um campo elétrico. Foi observado que o raio se desviava para o polo positivo do mesmo. Cargas positivas atraem cargas negativas e vice-versa. Então, se o raio é atraído pelo polo positivo, isso indica que ele possui carga elétrica negativa. Ao aproximar campos magnéticos dos raios catódicos utilizando ímãs, Thomson também percebeu que ele apresentava um desvio. Como o ângulo do desvio do raio catódico estava relacionado à intensidade do campo magnético, ele conseguiu calcular qual era a relação entre a carga e as massas dos raios catódicos. A partir dessa descoberta, foi possível identificar que a massa desses raios era muito menor do que a massa do menor átomo conhecido, o hidrogênio. Logo, essa estrutura estava no átomo, mas não podia ser um átomo. Thomson colocou diversos tipos de gases diferentes na ampola e não notou nenhuma mudança nesses 3 aspectos que ele observou. Assim, ele conjecturou que a existência desses raios não dependia do elemento que estava sendo utilizado. Eles estavam em todos os átomos. Assim, ele concluiu que essas partículas faziam parte do átomo. Nesse momento é proposta a primeira partícula subatômica, ou seja, uma partícula que é menor do que o átomo e que faz parte dele. Essa foi uma quebra de paradigma com o modelo atômico de Demócrito. Em grego, o átomo significa indivisível, e Thomson, com as suas descobertas, estava propondo que o átomo era algo divisível. Thomson inicialmente chamou essa pequena partícula muito leve, com carga negativa que compõe o átomo, de corpúsculo. Foi George Fitzgerald, físico britânico, que propôs o nome elétron para se referir a essa partícula subatômica de carga negativa, termo que se popularizou e é usado até hoje. Outra observação importante é a de que o átomo, ao perder o elétron, fica com uma carga elétrica positiva. Isso indica que o átomo possui em sua estrutura tanto cargas negativas quanto cargas positivas para se manter neutro e estável. Com base em todos esses pressupostos, Thomson propôs um novo modelo atômico para explicar suas observações. O modelo de Thomson é muito mais semelhante ao modelo de Dalton do que ao modelo de Kelvin, mas possui algumas características bem diferentes para explicar a questão das cargas elétricas. Para Thomson, o átomo é uma esfera não maciça, homogênea e positiva, com elétrons com carga negativa incrustados nela. Nele, os elétrons ficariam arranjados de diferentes formas de acordo com o tipo de elemento. Cada elemento possui uma quantidade diferente de elétrons incrustados que são organizados para manter a estabilidade do átomo. O modelo de Thomson ficou popularmente conhecido como o modelo pudim de passas. Não foi Thomson que criou essa analogia. Ela foi publicada em um artigo de 1906, na revista farmacêutica The Chemist and Druggist. Mas aqui a referência não é o pudim que consumimos popularmente no Brasil, mas sim uma sobremesa inglesa chamada de plum pudding. Ela é um tipo de bolo feito com frutas secas e especiarias. A analogia com o modelo de Thomson é a seguinte: a massa funciona com a parte positiva do átomo, enquanto as frutas secas funcionam como os elétrons de carga negativa incrustados na massa positiva. Aqui no Brasil não temos o costume de comer plum pudding. Então talvez uma analogia legal seria chamar o modelo de Thomson de modelo panetone, que é mais comum no Brasil, em especial no fim de ano. O pão aqui funciona como a massa positiva que forma o átomo, enquanto as frutas secas, ou gotas de chocolate, no caso dos chocotones, funcionam como os elétrons incrustados. O modelo atômico de Thomson foi um passo importante para a compreensão da estrutura do átomo, mas ele ainda enfrentaria diversos desafios teóricos, em especial com as recentes descobertas na área da radiação. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Agora vamos fazer um breve resumo de tudo que vimos até aqui para fixar as informações. Na busca pela resposta da pergunta do que as coisas são feitas, o filósofo Demócrito propôs que o elemento essencial que formava todas as coisas era o átomo, uma esfera maciça e indivisível que poderia ser combinada para formar as coisas do nosso mundo. Entretanto, a explicação de Demócrito foi ofuscada pelas ideias de Aristóteles, que propôs que tudo era feito pela junção de 4 elementos: ar, fogo, terra e água, os quais eram envolvidos pelo éter. As ideias de Aristóteles começavam a ser questionadas com o avanço da ciência moderna experimentalista. O marco dessa quebra de paradigma foi a vitória do heliocentrismo contra o geocentrismo, tendo Copérnico e Galileu como figuras principais desse embate. Cientistas como Robert Boyle, o casal Lavoisier e Louis Proust estabeleceram as bases teóricas que permitiram que John Dalton formulasse seu modelo de átomo,
Esferas maciças, indivisíveis, que se combinam em proporções fixas para formar compostos mais complexos, com o resgate das ideias de Demócrito e um golpe na compreensão aristotélica sobre a natureza dos elementos. Thomson, que sofreu influência tanto das ideias de Kelvin sobre os átomos vórtice, tanto quanto do átomo de Dalton, realizou diversos experimentos sobre a natureza dos raios catódicos, concluindo que eram esferas como Dalton propôs, mas não eram indivisíveis, sendo formados por uma massa de carga positiva incrustada com partículas subatômicas de carga negativa chamadas de elétrons. E por hoje é só. Na próxima aula vamos entender como Rutherford criou um novo modelo atômico. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, comentar e se inscrever no canal para não perder o resto dessa história. Até a próxima!